Meu povo, final de semana agitado pra gente debater aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar especialmente da final da Copa do Brasil, dessa vitória importante do Flamengo 3-1 e também do tema que eu tava esperando pra saber se a gente teria mais desdobramentos. Enfim, tava vivendo também no final de semana, tava esperando pra falar dessa situação do Mano e do Marcelo num empate que foi tenebroso para o Fluminense na última sexta-feira, que abriu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então deixe seu like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Lembrando que esse é mais um vídeo que eu faço com a minha parceira de apostas Estrela Bet. Você tem na descrição do vídeo um link para se cadastrar, para você acessar lá e conferir todas as odds. Nessa semana que vamos ter Liga dos Campeões, Europa League, Conferência League, Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa maneira para você palpitar por lá. Aproveita já o link que está aqui para você se cadastrar no site, acessar e conferir todas as possibilidades que por lá estão. Cara, vamos. Eu acho que são dois temas muito bons, né? Porque o Gabigol voltar a fazer gols em momento decisivo e dando uma resposta, talvez no jogo, não vou dizer o jogo mais importante da temporada, porque pro Flamengo seria avançar a semifinal da Libertadores, mas os jogadores falam sempre, né? O jogo mais importante é o próximo. Então o Gabigol deu uma baita de uma resposta para quem achava que ele já tinha acabado e que não tinha mais condições de jogar. E o Marcelo e o Mano, vou colocar os dois aí na situação, acabaram, enfim, né? Vivendo um final de semana um pouquinho não, né? Bastante conturbado. Mas vamos falar primeiro então da decisão da Copa do Brasil, que teve o Flamengo lá moda antiga, né? Teve o Flamengo decidindo um jogo importante com o Gabigol e com a Arrascaeta sendo os protagonistas do ponto de vista de resultado. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu tive a chance de assistir o jogo com calma, não estava fazendo nada no momento, primeiro é confirmar aquilo que eu já venho falando, e quando eu tenho a chance de falar, não tenho gravado tantos vídeos sobre o Flamengo, mas quando debato com amigos e em programas que participei, é lógico que ele estava vivendo uma péssima fase, mas assim, não é um jogador que você pode descartar. Ele não é facilmente descartável e facilmente substituível. Do ponto de vista de idolatria, zero, né? Não tem qualquer jogador desse elenco atual do Flamengo que seja mais ídolo do que o Gabigol. Talvez não tenha nenhum outro jogador além do Zico mais ídolo da história do Flamengo do que o Gabigol. Isso daí é um pouquinho mais questionável. Mas é um jogador que, por mais que ele estivesse jogando mal e ele estava numa fase péssima, ele pode te entregar os gols decisivos como ele entregou, tendo participado diretamente dos 3 gols dessa final, que o Flamengo agora abre uma baita vantagem de 3-1 para cima do Atlético. Para mim o Everson falhou no primeiro gol, espalmou bola para o meio, e depois, no segundo, o Gabigol, não vou nem dizer bem posicionado, tá? Porque eu acho que foi um lance até mais fortuito do que fruto de uma intenção no posicionamento dele, mas estava no lugar certo, posição legal para fazer o gol, e depois um oportunismo puro. Aí sim o Gabigol, a moda antiga que a gente viu nos momentos assim mais gloriosos do Flamengo nos anos recentes, né? O Gabigol pegando essa bola, chutando entre as pernas do defensor. E o que me chamou a atenção foi o nível de confiança que ele teve para fazer, especialmente o terceiro gol e o segundo também, né, do jogo, o segundo e terceiro gols, porque ele sai cara a cara. O Gabigol é um cara de um aproveitamento não tão alto assim. E dizer que ele estava bem no jogo, eu acho que é só olhar para o resultado final e querer transportar para uma análise global. Tanto é que pouco antes dele fazer o gol dele, tá numa troca de discussão ali, de farpas, entre aspas, entre ele e o Felipe Luiz, porque ele não estava conseguindo ser muito acionado. O Galo fazia um bom jogo até tomar o primeiro gol, porque o Galo estava controlando a bola, não agredia tanto. Aliás, foi o que faltou ao Galo. Impressionante como o Galo sente falta do Daverson, isso não necessariamente do Daverson, de um cara, de um centroavante que empurre os zagueiros para trás e dê espaço para o Hulk e para o Paulinho trabalharem por trás desse atacante. Quando o Hulk fica sendo o jogador de referência, ele fica muito preso no meio dos dois zagueiros e acaba que o Galo não tem esse espaço entre os zagueiros e os volantes adversários para trabalhar. Porque a bola bate e volta. E
Isso gera um jogo menos efetivo pro Atlético. O Flamengo foi muito bem nisso. Aliás, não fosse um gol quase que dado ali pelo Léo Ortiz e com uma capacidade grande também do Allan Kardec de finalizar pro gol, o Flamengo tinha matado a final. 3-0 a gente sabe que o Flamengo que o Galo não ia conseguir reverter. O Galo parecia um pouco pregado. Mas eu acho que a grande história é a do Gabigol, lógico. Mais até do que o resultado é ver quanto que tudo que aconteceu com ele no ano, acho que tem alguns fatores a serem considerados. Tem desde aquela questão do doping que mexe com a cabeça do jogador. Tem ele fisicamente mal. Esteve mal, eu não vou nem dizer que ele tá voando fisicamente não, porque ele já esteve bem melhor. Mas ele fisicamente muito mal. A confiança dele estava muito baixa, até porque o Tite, e aí eu acho que tem uma dose de culpa também, basicamente preferia o Carlinhos ao Gabigol. Ponto. Ah, mas o Gabigol tava mal. Tava. Só que um jogador desse tamanho, desse nível, você tem que dar alguma sequência. E é o que o Felipe Luiz está fazendo. Jogando bem ou jogando mal, ele está dando sequência ao Gabriel Barbosa. E ele foi recompensado por esse comportamento. Eu acho que esse é o grande detalhe. E no momento mais importante, foi recompensado. O Felipe Luiz injeta muita confiança no Gabi. A gente percebe isso desde a primeira entrevista coletiva dele. E esse jogador precisa de confiança. A gente pode estar falando dos últimos jogos da carreira do Gabigol com a camisa do Flamengo. E o que eu vou falar aqui, eu falava já antes dos 2 gols na final. Em hipótese alguma, eu abriria a mão do Gabriel Barbosa se eu fosse presidente, treinador do Flamengo. Não abriria de jeito nenhum. Primeiro, porque ele... Vou até confirmar a idade, né? Na minha lista aqui ele ainda é muito novo, mas eu vou... Ele é muito jovem ainda. Vai fazer 20... Tá com 28 anos. Pô, vai fazer 29. Tá vivendo... Pode viver ainda o auge do ponto de vista técnico pelos anos que vão... Pelos anos futuros aqui. Próximo ano. Daqui 2 temporadas. Eu não abriria a mão porque ele não vai pra Europa. Só se ele fosse para um outro mercado que não o mercado brasileiro. Mas de qualquer maneira, eu não abriria a mão para reforçar uma outra equipe. E eu não deixar, assim, quando voltar o Pedro é mais atacante, mais centroavante do que ele, mas os dois já combinaram muito bem. E ele tem uma aura toda diferenciada com a camisa do Flamengo. Gente, não dá. Esse tipo de jogador é muito raro de você encontrar. Esse tipo de formação de ídolo é muito rara de você conseguir. Você vai abrir mão disso porque ele fez uma temporada ruim, uma temporada e meia ruim. Eu não abriria a mão. Fosse eu dirigindo o Flamengo, meteria uma proposta para ficar mais alguns anos e sem sacanagem. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele representa muito para o Flamengo. Dentro das condições aceitáveis financeiramente, ele representa muito. Eu não abriria a mão dele, não. Aí, para a gente já seguir para o segundo tema do vídeo, deixa eu botar aqui a cara do Marcelo e também a cara do Mano Menezes. Porque é o seguinte, meu povo. Que confusão, hein? Que confusão. Para começar, ficou ruim para todo mundo. Ficou ruim pro Marcelo. Ah, não entrou a foto do Mano? Por que não? Agora entrou. Ficou ruim pro Marcelo. E ficou ruim pro Mano. E ficou ruim pro Fluminense. O que aconteceu na sexta-feira não pode acontecer em hipótese alguma. O comportamento do Marcelo para com o Mano naquele momento, pelo que a gente viu da leitura labial, pelo que a gente ouviu e leu de reportagens que apuraram o que teria sido dito pelo Marcelo naquele momento, não cabia. Até porque o Fluminense precisava do Marcelo naquele momento. Talvez ele não esperasse que o Mano reagisse como reagiu e trocasse a substituição. Mas ele não poderia nem naquela situação correr esse risco. Porque o Fluminense, naquele momento, contra o Grêmio, precisava da presença do Marcelo. Acho que faltou consciência para o Marcelo naquele momento, porque ali o jogo poderia ser definido e foi definido pela falta de mais um homem no meio de campo, na minha opinião. Como saiu o lance do gol, do pênalti, se tivesse mais alguém ali para preencher aquele espaço, possivelmente o Fluminense não teria tomado aquele gol contra o Grêmio. Esse é um ponto. O outro ponto, para a gente debater agora, é a atitude tomada pós-confusão. Eu acho que foi... Eu vou colocar aqui como precipitada a rescisão contratual do Marcelo.
Por vários fatores. Primeiro, e mais importante, ele poderia contribuir no campo, como contribuiu na vitória, que foi a última do Fluminense, contra o Atlético Paranaense. Foi dele o passe que abriu a jogada para depois sair o gol do Cano. Foi do Marcelo. Bola que ele abre pro Keno na ponta esquerda. É a jogada, ali é o passe-chave do gol. E ele, assim como esse, deu vários outros ao longo da temporada. Não é a melhor temporada dele, não é mais um lateral que a gente possa dizer que é 100% confiável, especialmente porque na defesa acaba sendo o alvo muitas vezes dos times adversários, mas mesmo assim ele ainda contribuía. Então eu teria dado uma solução paliativa, que era, olha rapaziada, faltando um mês e meio, vamos lá, falta um mês para acabar o campeonato, um mês para acabar a temporada. Vamos dar uma multa aqui, Marcelo, tu vai tomar uma multa, nós vamos resolver isso, e depois você, no final do ano, a gente toma a melhor solução que for pro clube. Seja ela continuar com o Marcelo, seja ela mandar o Mano Menezes embora, não pela confusão com o Marcelo. Esquece o Marcelo da equação. Pode não ser o melhor para o Fluminense ter o Mano Menezes como treinador em 2025. E aí você pode perder um cara que é um ativo do clube, não que vai ser vendido, mas um ativo histórico, um componente histórico da conquista da Libertadores, e não é à toa que ele recebeu o nome do estádio lá em Xerém, porque ele é muito representativo na história do Fluminense. E aí você fazer isso, eu acho que arranha essa relação dele com o clube, do clube com ele, da torcida com o Marcelo. E eu acho que isso é muito valioso para você perder. Mesmo que os relatos aí, e muita gente informou que ele não tivesse, mesmo que ele não tivesse, como muitos relatos colocaram, um baita relacionamento com o Mano, com alguns membros da comissão técnica, com algumas pessoas do clube. Cara, se chegou até agora com esse relacionamento, por que num episódio que fica público, você vai lá e rescinde? Se você já queria rescindir antes, rescindisse. Pelo que está dizendo, ou pelo que está sendo dito, o comportamento do Marcelo não foi nada diferente do que é no dia a dia. Tá? Pro Mano tomar a decisão que tomou ali, de não colocá-lo, é porque foi público? Porque assim, se ele já não tinha um relacionamento, se ele já não existia ali uma confiança de como poderia fazer, por que ele continuava jogando alguns minutos? Entendeu? Eu acho que foi ruim para todo mundo. O timing é péssimo, porque o Fluminense está no meio de uma crise, na zona de lutando contra o rebaixamento para não voltar à zona, e aí você traz essa carga justamente no momento que não precisava. Motivado por um comportamento do Marcelo, estou de acordo. Eu acho que uma punição para ele, ficar um jogo fora, corta salário, sei lá o que você faz, uma semana, 10 dias, não interessa. Mas você precisaria ainda contar com ele do ponto de vista técnico nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Mano seja o treinador do Fluminense em 2025, mesmo que salve, e eu acredito que ele vai ter condições, assim, ele tem condições de salvar, porque a campanha na era Mano Menezes é uma campanha de, assim, de G6, talvez eu não tenha esse dado agora, mas assim, é uma campanha de um bom aproveitamento, então eu acredito que ele tem a chance de salvar, mas eu não sei se ele é o melhor para o Fluminense em 2025. E por isso eu não tomaria uma decisão que afeta também 2025 agora. Não acho que tenha sido absurdo. Só para concluir aqui a minha linha de raciocínio, não acho que tenha sido absurdo, mas enfim, eu fico com pena que fico triste, melhor dizendo, que o relacionamento de um cara que levantou a taça mais importante da história do clube, que foi importantíssimo, não só tecnicamente, como espiritualmente. O tamanho desse cara, a quantidade de coisas que ele venceu, ele foi fundamental para o Fluminense ser campeão da América no ano passado. Que ele saia da forma que ele saiu. E aí, só para mostrar os dados também não são muito favoráveis, né? A gente pega aqui o Marcelo, deixa eu botar na página correta, que é essa daqui, ó, na temporada. O Marcelo fez 38 jogos, incluindo aqui o Mundial de Clubes, tá? Foram 38 jogos. 3 gols, 2 assistências. Isso pra mim aqui é o de menos. Mas ele teve impacto positivo em alguns jogos. Por exemplo, como teve impacto na vitória da semifinal contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes. Teve impacto em jogos da Libertadores contra o Cerro Porteño, contra o Alianza Lima, no momento que o Fluminense não jogava absolutamente nada. Ele foi o cara decisivo em 2 jogos fundamentais para o Fluminense avançar da fase de grupos
para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Aqui no Campeonato Brasileiro, em muitos momentos ele não jogou uma minutagem alta, mas eu repito aqui, o jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo em que ele dá um passe que é o passe-chave para o Fluminense ganhar a partida. Contra o Cruzeiro, foi um jogo também em que ele foi importante para o time, cara. Eu não abriria a mão dele nesse momento. Eu tentaria contornar a questão comportamental. E para fechar, esse aqui é um site legal de estatísticas do Fluminense, né? Considerando então encerrada a passagem do Marcelo com a camisa do Fluminense, 108 jogos, 48 vitórias, 29 empates, 31 derrotas, né? Considerando aqui toda a passagem dele. O cara estreou no Fluminense com, deixa eu ver se dá um pouquinho mais um, com 17 anos, 6 meses e 1 dia, e fez o seu último jogo aos 36 anos, 5 meses e 14 dias, tendo sido titular em 95 partidas, jogando aí quase 8 mil minutos, né? Eu não sei exatamente como é que é essa aqui do ranking, mas tudo bem. Com ele em campo, o Fluminense fez uma média de 1,48 gols, sofreu 1,25. Um jogador que deixa o Fluminense com 11 gols marcados. Olha só, 9 gols com o pé, 1 de peixinho, 1 de pênalti. Campeão da Recopa, campeão carioca de 2023, campeão da Libertadores da América de 2023. Um jogador histórico que, sem dúvida nenhuma, mais uma vez conseguiu marcar a sua trajetória com a camisa do clube. Beleza? É isso, né, meu povo? Acho que foram alguns dos destaques do final de semana que eu queria debater aqui com vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Lembrando também para você se cadastrar no link que tem aqui da Estrela Bet no vídeo, tá? Na descrição do vídeo, para você que gosta das apostas esportivas. Lembrando sempre com muita consciência, com muita tranquilidade na hora de fazer a sua aposta esportiva. Beleza? Volta aí ao longo da semana para a gente falar de outros temas. Valeu!